Eita, eu sei que eu prometi um stand-up hoje, mas não vai dar. Ainda não foi dessa vez que eu vou poder rasgar aqui o tecido da realidade e surgir como uma incrível e talentosa comediante. Vai ficar para uma próxima, eu juro. Porque hoje, gente, eu vim falar de coisas que eu não sei, opinar sobre coisas sem ter sido chamada e fazer comparações com outras coisas que eu sei menos ainda. Então, esse episódio promete. Fiquem até o final. Bom, quem mora em Portugal deve ter acompanhado as notícias sobre a greve e os vídeos dos policiais batendo e empurrando e puxando o cabelo de mulheres. Minha Nossa Senhora, que lamentável. Mas enfim, eu não vim falar de violência física, embora eu pudesse preencher um episódio inteiro só sobre isso. Eu vim falar de outro tipo de violência. Eu sou estrangeira, sou imigrante, eu nada sei sobre as políticas de Portugal. E infelizmente, para minha desgraça pessoal, eu não sou muito autodidata, nem tenho talento para absorver conhecimentos sobre política de forma geral. Como vocês sabem, eu sou muito mais da filosofia e da psicologia, né? onde o meu pensamento se detém e eu aprendo alguma coisa, é onde está a minha paixão, né? E por isso que o meu interesse, eu sou meio autista, né? Então o meu interesse acaba ditando o que eu aprendo ou não. Dito isso, eu andei lendo no Google sobre o pacote laboral, que é a proposta de reforma de legislação laboral apresentada pelo governo AD, aqui em Portugal. E o governo argumenta que pretende aumentar a produtividade, modernizar as relações laborais e tornar as empresas mais competitivas. Os sindicatos, por outro lado, consideram que várias dessas medidas retiram direitos aos trabalhadores e aumentam a precariedade. Uma das principais mudanças propostas, pelo que eu entendi, é regressar ao banco de horas individual. Se eu não me engano, é algo que foi praticamente eliminado aqui em Portugal em 2019, eu acho. Então, a proposta seria algo que a gente tem no Brasil hoje em dia, que é o trabalhador e a empresa podem acordar diretamente um aumento do horário, podendo haver até 2 horas adicionais por dia e com um limite de 50 horas por semana. E as horas, então, podem ser compensadas mais tarde em descanso. Os sindicatos dizem que, na prática, muitos trabalhadores vão sentir a pressão para aceitar e poderão acabar por trabalhar mais sem receber imediatamente horas extra. Outra medida também foi aumentar os contratos a prazo, ou seja, os contratos temporários durarem mais tempo. Hoje o máximo aqui é de 2 anos e a proposta é ser de 3 anos, e nos contratos a termo incerto o máximo é de 4 anos e a proposta é aumentar para 5. Cara, não é preciso muita inteligência para ligar 2 mais 2 e entender que o trabalhador com essa proposta vai ter que ficar ainda mais tempo sem estabilidade, sem saber se vai ser integrado ou não nos quadros da empresa. Uma outra coisa também das medidas é a facilitação dos despedimentos. Hoje, se um despedimento, ou como a gente fala no Brasil, demissão, for considerado ilegal por um tribunal, a regra é a reintegração do trabalhador. Na proposta, mais empresas poderão pedir a exclusão da reintegração. Em vez disso, pagariam então uma indenização reforçada. E os sindicatos entendem que isso reduz a proteção contra despedimentos abusivos. Aí tem também alteração na parentalidade, teletrabalho, férias, muita coisa. Quem tiver interesse, paciência, pode baixar o documento no parlamento.pt ou gov.pt. Eu vou deixar os links no meu Substack. Tem também um link da RTP que mostra as principais mudanças que estão em causa. Você pode ver também, entre aspas, de forma mais rápida essas mudanças. Enfim, justamente por não concordarem com essas medidas, a gente teve em Portugal o Dia da Greve Geral, convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, a CGTP, que foi no dia 3 de junho. E onde alegam, que eu já falei, mas vou repetir, que essas medidas facilitam despedimentos, aumentam precariedade, permitem horários mais extensos, reduzem o poder negocial dos trabalhadores, limitam o direito à greve, fragilizam alguns direitos parentais. Enfim, foram cancelados comboios, centenas de voos, várias escolas encerraram e alguns hospitais tiveram atividade reduzida nesse dia da greve.
Mas Vivi, você está sendo parcial. O que o governo diz? O que eles alegam para criarem essas mudanças todas? Então, gente, o governo argumenta que Portugal tem um problema de produtividade, que as empresas precisam de mais flexibilidade, que o mercado de trabalho deve se adaptar a novas formas de trabalho e que essa reforma, então, ajuda a aumentar salários através do crescimento econômico. Que não existe uma retirada de direitos, mas sim um equilíbrio entre flexibilidade e proteção. Vale só reforçar, né, que nesse momento a proposta ainda está no processo legislativo e várias medidas podem ser alteradas durante a discussão na Assembleia da República. Mas por que eu resolvi então me meter onde eu não fui chamada, num assunto que eu não domino, ou que eu domino tão bem quanto um ratinho domina a capacidade de enxergar uma ratoeira? Por que, minha boa gente? Tô sem nada pra fazer. Não, mentira. Porque eu tô preocupada. Assim como The Next Fellow trabalhador, embora eu seja de outro país e imigrante, isso também me atinge e me deixa ansiosa. E mais ainda, justamente por ser brasileira e já conhecer uma familiaridade com certas medidas, porque no Brasil a gente também teve reforma trabalhista em 2017, e por conseguir enxergar um impacto forte disso, pelo menos no setor editorial, que é o meu, há 18 anos, eu acho que eu posso falar com um cadinho de mais propriedade, pelo menos, né, no que eu falei no que diz respeito ao setor editorial, ou ao que eu penso que seria o impacto no setor editorial, enfim. E por que isso me preocupa, minha gente? E onde que minha reflexão entra? E infelizmente é só o que eu consigo fazer, né? Chegar no campo da filosofia aqui, e não muito no que é prático ou no que fazer, porque isso eu deixo para quem entende de política de verdade. E eu tô só aqui me metendo. No setor editorial, tanto no Brasil quanto em Portugal, as equipes são pequenas. Há muitas funções acumuladas numa mesma pessoa. Há uma forte dependência de eventos sazonais. Feiras do livro, Natal, regresso às aulas, Black Fridays da vida. Há também uma forte dependência em certos livros específicos, né? Isso a gente também depois fala num outro episódio. E há um uso frequente de estagiários, contratos a prazo e prestadores de serviço, além de margens relativamente apertadas fora dos grandes grupos. E eu chutaria e diria que essa é uma realidade na maioria dos países do mercado editorial, porque, né, todo país, o mercado editorial costuma ser, com exceção de alguns países, os mercados editoriais são bem pequenos, em comparação a outros, né, gente? Então, a gente está falando de jogos, TV, e nem se compara. Mas eu só posso falar aqui de Portugal e Brasil, pessoalmente. Então, e sim, são equipes pequenas. E olha que eu tô falando de Portugal e Brasil, que não são mercados comparáveis, né? Em termos de escala, o Brasil tem mais de 230 milhões, né? E Portugal tem 10 milhões, ou seja, não se compara. Mas, independente do tamanho do mercado, isso que eu falei, dessa dependência e de servidores externos e equipes pequenas, é uma realidade para os dois países. Então eu sinto que algumas dessas medidas podem sim ter efeitos muito visíveis no setor editorial. Eu posso estar super errada e se alguém souber mais ou quiser e puder me ensinar melhor, eu super agradeço, esteja à vontade para comentar e me ajudar. Mas então vamos lá. Eu sinto que, por exemplo, contratos a prazo mais longos, eu acho que é provavelmente um dos maiores impactos que eu vejo aqui. Ainda mais por mim, pessoalmente, pelo choque cultural que foi descobrir que isso existe em Portugal e não é o comum praticado no Brasil. Só para meus fellow Brazilians entenderem, 90 dias de experiência e depois no Brasil a gente é contratado, a gente é efetivado por tempo indeterminado, tipo para sempre, né? Até quando ambos não quiserem mais, ou um dos dois não quiserem mais. Em Portugal, o normal é contrato a prazo. E renovação, e depois renovação, e depois renovação, até que finalmente o cara é efetivado. Completamente diferente do Brasil. Então hoje aqui em Portugal, quando as pessoas atingem os limites legais, eles são efetivados. E aí o cara pode finalmente respirar em paz e sentir que tá, né, que agora tem um pouco mais de segurança. Com as novas medidas, uma empresa pode manter alguém em contrato a termo, temporário,
por mais tempo ainda. Então, antes de decidir integrar essa pessoa no quadro oficial, esse cara terá que ser renovado ele pode, né, ser renovado várias vezes até a empresa de fato decidir integrar ou não. Enfim, na prática a gente está falando no caso do setor editorial, assistentes editoriais, assistentes de marketing, designers, técnicos de produção. E isso, gente, significa demorar mais tempo para obter uma estabilidade financeira. E isso pode não ter tanto impacto para o brasileiro, no sentido da informação, tá? Impacto para o brasileiro, claro que vai ter. Não estou dizendo, essa informação pode não ter tanto impacto para o brasileiro, porque lá a gente não tem a dificuldade que existe aqui de demitir um colaborador. Lá é muito mais americano nesse sentido. Olha, decidimos te demitir, toma aqui tua multa, tchau, tchau, papum, tá feito. Aqui não. Então são 2 pesos e 2 medidas para a perspectiva que se tem entre brasileiros e portugueses para essa questão de contrato a prazo e demissão. Mais uma vez aqui eu volto com a questão da semântica. E por estar há 3 anos em Portugal, eu já entendo mais o impacto das palavras contrato a prazo, ainda que o meu não tenha sido nessas condições, porque eu vim de outro país e precisava da segurança imediata de um contrato indeterminado. Lógico, eu não teria mudado minha vida inteira com a promessa apenas de um contrato de 1 ano com possível renovação, né? Não faria sentido. Mas vocês entendem o que eu estou falando? Para um brasileiro, você dizer que a empresa te dá contrato indeterminado não quer dizer mais segurança do que um contrato a prazo. Às vezes até o contrário, o brasileiro, né, pode entender de forma contrária. Porque no Brasil, você não tem segurança at all. 4 meses depois, ou 5 ou mais, se o empregador mudar de ideia, você está fora da noite para o dia, sem preparo, sem conversa. Ele pode até dar um aviso, tipo, dar uma chamada, 2 chamadas, 3 chamadas. No contrato, pela lei, deveria, né? Mas não é o que a gente vê na realidade. Então, para o brasileiro, o contrato a prazo talvez até signifique, entre aspas, aqui uma segurança, algo como, uau, pelo menos eu estou garantido por 1 ano, ou 2, ou 3, que seja. E aí o cara faz planos nesse tempo, né? E sabe que depois ele vai ter que arranjar outra coisa. Meus amigos brasileiros, aqui é diferente. A questão do contrato a prazo é muito mais complexa que isso. E o fato de já ser cultural é que mexe com as minhas reflexões, porque isso tem impacto nos profissionais, principalmente nos jovens, na maneira como você constrói sua expectativa de vida, seus planos profissionais e pessoais, que tipo de profissão você vai preferir entrar ou não, enfim, muda tudo, desde a raiz do pensamento e das decisões que se toma, conscientes e inconscientes. Percebem o que eu digo? Quando uma coisa molda a sua decisão. E outra coisa, uma coisa que eu digo é a realidade molda, né, a sua percepção. E outra coisa também que me preocupa é que o governo argumenta que mecanismos como banco de horas e maior flexibilidade permitem responder a picos de trabalho, no caso, por exemplo, do setor editorial, Feira do Livro, sem contratar mais pessoas, né? E no editorial já existe uma cultura forte de, mas é só 1 semana, 2 semanas, é só durante ou até o fim da feira. E todos nós sabemos que muitas vezes isso dura mais tempo, que não é só por um motivo sazonal. Portanto, numa indústria que já sofre de excesso de carga de trabalho, a flexibilidade pode facilmente se transformar em normalização do excesso. E a minha favorita, gente, que me impacta diretamente, e eu percebo isso no dia a dia, o impacto que essas medidas podem ter nas equipas do editorial, de marketing e digital. Olha que coisa impressionante. O governo vende a reforma como uma medida de produtividade, certo? Mas se nas editoras as equipas já são reduzidas, já há acumulação de funções, falta recurso por ser um mercado pequeno. Enfim, o problema, ao meu ver, não me parece ser falta de flexibilidade laboral. Eu acho que pelo menos um dos problemas parece ser capacidade instalada. Se uma pessoa já está fazendo um trabalho de 2 ou 3 pessoas, permitir mais horas de trabalho para essa pessoa não cria necessariamente mais produtividade. O que cria é ainda mais desgaste. E além disso, como é que você vai, como empresa, reter talento? O setor editorial já compete mal com tecnologia, marketing digital, agências, comunicação corporativa. Definitivamente nada disso é o nosso forte. E muitos profissionais no mercado editorial e livreiro, aí eu estou até aumentando aqui um pouco o leque, aceitam salários mais baixos porque gostam de livros.
Então, se a estabilidade diminuir e os contratos precários se prolongarem, algumas pessoas podem simplesmente optar por sair do setor mais cedo. E o talento e a capacidade de inovar desses jovens, que chegam fresquinhos e querem tanto fazer um monte de coisa, vai por a ladeira abaixo. A rotatividade vai ser bem maior e as empresas vão ver menos compromisso de longo prazo desses colaboradores. Pensamentos como, de que adianta eu investir meu sangue e tempo para mudar as coisas, fazer melhor ou whatever, se daqui a 6 meses eu vou ter que sair? A sorte das empresas, pelo menos no meu caso, é que eu sou meio budista no que diz respeito ao meu tempo. Eu tenho brio e paixão em tudo que eu faço, tudo. Independente da empresa ou do que quer que seja. Eu vivo e faço o melhor que posso no presente porque é o que eu quero para mim, é o que eu quero como investimento do meu tempo. E as empresas se beneficiam disso, é claro. Mas nem todo mundo gosta disso ou vive por essa filosofia. E as empresas podem perder e muito do talento dessas pessoas desmotivadas por pura falta de estabilidade. Não está exatamente errado dizer que Portugal tem um problema real de produtividade quando comparado com a média europeia, pelo que eu tenho visto em artigos. Ok, vamos concordar com isso pelo menos. Ou pelo menos em parte. Mas no setor editorial, eu diria que a produtividade não é limitada principalmente pela legislação laboral, gente. É limitada por outras questões. Falta de tecnologia, de automação, de investimento, dependência de aprovações e sistemas hierárquicos tradicionais, conservadores, as equipas reduzidas, como eu já falei. E o meu favorito, processos pouco ou nada documentados. Isso eu estou falando de mercado editorial no Brasil, em Portugal e provavelmente no mundo inteiro. Guidelines, processos, centralização estratégica tem muito mais potencial para aumentar produtividade do que acrescentar algumas horas de trabalho a uma equipe que já está sobrecarregada. E para finalizar, porque eu acho que eu já estou me repetindo, no setor editorial, gente, vamos falar aqui no setor editorial português, porque é o que eu estou agora, o risco de desgaste humano me parece muito maior do que o potencial ganho de produtividade com essa mudança laboral. O editorial é uma indústria criativa e criatividade raramente aumenta porque uma pessoa trabalhou mais 2 horas por dia. Muitas vezes acontece precisamente o contrário. Olha o caminho que muitos lugares estão adotando de menos horas semanais e os resultados são positivos em relação não somente à produtividade, mas em termos de lucro. Me parece um retrocesso e chega a ser até desumano querer que a gente trabalhe mais ainda. E é cego também, porque mostra uma ignorância total da realidade do trabalhador. Total. Se esse pacote laboral avançar, eu acho que Portugal, em alguns aspectos apenas, se aproximará da lógica de mercado de trabalho brasileiro, pós-reforma trabalhista de 2017. Ainda que continue existindo mais, entre aspas, proteção para o trabalhador em comparação ao que há no Brasil. E curiosamente no Brasil, se a gente for ver hoje quais os problemas, né, que a gente tem no setor trabalhista e tal, são os mesmos problemas de antes da reforma. Salários relativamente baixos, sobrecarga, poucas oportunidades de crescimento, concentração em São Paulo e talvez um pouco no Rio, migração para marketing, tecnologia e educação corporativa. Soa familiar, meus amigos portugueses? A gente tem uma equação muito curiosa, que é salário moderado, mais excesso de trabalho, mais poucas promoções, mais paixão pelos livros, usada como compensação emocional. É muito comum ouvir isso no Brasil. Eu amo trabalhar com livros. Seguido de, mas eu não consigo pagar as contas. Ou, estou há anos sem crescer. Minha surpresa foi descobrir que em Portugal esse fenômeno também existe. Eu ouvi exatamente as mesmas frases assim que eu cheguei. E eu cheguei até a sorrir de nervoso quando eu ouvi isso na minha primeira semana de trabalho, dos meus colegas, porque a ideia que se tem da Europa no Brasil é muito idealizada, como tudo que a gente não conhece, né? E descobrir que somos tão parecidos em tanta coisa, por um lado até me fez me sentir mais em casa, sabe? A gente tem que rir. Conclusão, gente, aumentar flexibilidade, como o governo está chamando, não aumenta
automaticamente produtividade. O discurso do Brasil era muito centrado em flexibilidade também, competitividade e criação de emprego. O emprego até pode ter crescido em alguns momentos, mas os debates sobre baixos salários, precariedade, burnout e retenção de talento continuaram praticamente os mesmos. Eu acho que o governo devia estar preocupado em como reter talento e atrair bons profissionais nos próximos 10 anos, porque a coisa está bem complicada, gente, para muitos setores, por conta de mudanças tão bruscas e decisões pouquíssimo embasadas e até burras, por conta de IAs e etc e tal. A sensação que dá é que fomos todos iludidos e ludibriados pelos poderes da incredulidade acéfala, incoerência abundante, ignorância autenticada, enfim, qualquer alcunha que vocês queiram dar para as nossas queridas IAs. Até o próximo episódio, e quem sabe a comediante surge na próxima vez. Gente, e se eu falei aqui alguma besteira, se eu li errado, se a informação que eu dei está errada, peço desculpas de antemão e, por favor, eu estou aberta a debate, estou aberta à conversa, podem comentar aqui nos comentários do Substack ou do Spotify. E, bom, é isso, eu tô aqui para aprender, sempre.